Estamos começando mais um CA News Entrevista aqui na Rede TV+, TV Arte HD. E hoje eu tenho o prazer de receber a minha amiga doutora Renata Esteves, advogada, mãe atípica e fundadora do Instituto Oceano Azul. Renata, é um prazer ter você aqui no nosso programa. Carlos Emir, muito obrigada. Primeiramente, eu só tenho a agradecer essa oportunidade de estarmos falando de uma pauta tão necessária para a nossa sociedade. E ter esse veículo de comunicação, realmente, para mim, é uma grande honra e um prazer estar batendo esse papo aqui com você. Bom, então vamos começar conversando. Você é advogado, você atua na área empresarial, mas você tem também uma atuação muito forte na área dos PCDs. Conta um pouquinho essa história, antes da gente entrar nos outros assuntos, sobre essa atuação sua nessa área, diretamente relacionada aos PCDs. Vamos lá. Então, para eu começar esse assunto, eu tenho que fazer uma retrospectiva um pouquinho da minha trajetória jurídica. Então, eu estou no direito desde 2005, então vamos falar aí de 18 anos, quase 2 décadas, respirando a advocacia. Eu falo respirando porque desde o meu primeiro período eu sabia que eu queria ser advogada, então eu iniciei em escritório de advocacia como estagiária e assim foi me dando a experiência necessária para que assim que eu tivesse a minha formação e a carteira da ordem, eu constituí o meu próprio escritório. Então, inicialmente, faço um comparativo, assim, de uma forma bem análoga, da parte da medicina, de um clínico geral. O advogado também pode ser generalista. Ele tem a competência de estar advogando em alguns segmentos. Então, inicialmente, nessa parte da início de carreira, a gente acaba, para conseguir clientes e tal, a gente vai, de uma certa forma, abraçando as causas que nos aparecem. Porém, dentro da minha advocacia, escolha até da própria OAB, eu iniciei na parte tributária, tanto que a minha formação de especialização é pelo MBA, pela Fundação Getúlio Vargas, e a minha especialização veio muito de encontro do que eu realmente queria para a minha advocacia. Então, dentro da área empresarial, atuar para empresas, solucionar conflitos e buscar diagnósticos jurídicos para que as empresas conseguissem ter esse fôlego e continuar no mercado, realmente é se trabalhar com uma assessoria preventiva. Então, toda a minha trajetória veio galgando. Foi quando também eu conheci o Rafael, que é meu esposo, meu sócio de vida, e nós nos encontramos dentro desse segmento jurídico. E vem a sua pergunta, e aí, como que entrou a área do direito da pessoa com deficiência nesse segmento? Eu acho que escolhas, Carlos, que fazem os nossos olhos brilharem na nossa vida. Que eu chamo muito de propósito, encontrar o seu propósito, buscar... Quase uma missão, Se torna uma missão de vida, praticamente. Exatamente. Então, dentro da minha estrutura que foi criada de equipe entre advogados, então hoje nós conseguimos montar uma estrutura que pudéssemos assim proporcionar aos clientes a demanda que é nos trazida, então a gente busca sempre essa solução. O que me fazia o brilho nos olhos eram as decisões das liminares. Então, os clientes que me procuravam buscando um tratamento de planos de saúde e que estava sendo negado e, de uma certa forma, a gente trazia essa notícia do deferimento dessa liminar, era assim um choro instantâneo de lá, era um choro instantâneo daqui, porque realmente é a confiança, é a entrega dessa causa na vida de um profissional que realmente faz toda uma mudança ali de perspectiva de vida. Então, diante desse cenário, eu comecei a me identificar muito de trabalhar para a pessoa com deficiência em vários segmentos, seja físico ou na neurodiversidade. E foi quando, a partir de 2017, eu comecei a receber muitos casos de crianças buscando, famílias buscando para os seus filhos o diagnóstico, o tratamento pelo plano de saúde para cobertura do transtorno dentro do espectro autista. Teve até uma lei votada há pouco tempo, que foi o rol taxativo, que foi uma movimentação muito grande, até o Mion, que teve lá uma lei assinada pelo presidente anterior,
E essa luta meio que dentro da advocacia foi um grande ganho, não é? Para as pessoas com deficiência. Você foi militante nessa questão, que eu lembro, quando começou essa pauta a circular nas redes sociais e tal, eu lembro que você levantou a bandeira e participou mesmo, né, ativamente. Exatamente. Então, a minha militância dentro da área do direito foi direcionando para esse segmento de uma forma mais ativa, informativa, justamente porque são poucos os profissionais que nicham o trabalho dentro dessa perspectiva e acaba que as pessoas ficam muito sem informação dos seus direitos. Né? Perdidas. Literalmente perdidas, essa é a palavra. Então, diante disso, foi muito de encontro essa pauta do rol, porque eu me via dentro da advocacia muito ativa na parte jurídica, parte técnica, né, na militância de realmente conseguir efetivar ali o direito dos clientes. Mas o mais, assim, o marco de toda essa história é que foi através desses relatos dessas famílias que começaram assim, a ter uma semelhança muito próxima dentro do meu lar. E como assim, Renata? Os familiares começaram pra me relatar, para eu colocar dentro do processo, relatos algumas dos fatos. Características e tal. Como eles começaram a desconfiar do autismo, que a gente inicia, né, o ponto de partida. O laudo, né, ali quando chega realmente o fechamento desse diagnóstico, mas o que levou essa família a procurar, né, um profissional, um médico, justamente para se conseguir esse diagnóstico. Então são questões do dia a dia da vivência de uma maternidade que faz, né, com que os pais eles consigam ali identificar, e através desses fatos que esses clientes relatavam, eu falei assim, nossa, lá em casa é parecido com isso. Quando eu citei aqui no início, citei que você é mãe atípica. Sim. Então muita gente não sabe o que é ser uma mãe atípica. Então conta um pouquinho dessa história aí, por causa dos clientes, de uma bandeira que você levantou para ajudar as pessoas em relação a plano de saúde. Você, dentro da sua casa, você começou a ver os sinais que as pessoas te relatavam, não é? Então, o que é ser, antes de tudo, uma mãe atípica, que é um termo que muitas pessoas não conhecem ainda, né? O A, né, do atípico é realmente você ser uma mãe, ou enfim, um pai atípico de uma criança, né, a gente fala criança porque hoje meu filho está com 5 anos, dentro do transtorno do espectro autista ou outra deficiência, né? Então, hoje a nomenclatura que se utiliza é pessoa com deficiência. Então, dentro desse segmento, quando se fala atípico, é quando se foge realmente do típico. O típico que a sociedade, como padrão convencional de normalidade. De normalidade inclusiva, né? Inclui excluindo as pessoas. Então foi uma nomenclatura muito utilizada para a família quando ela se apresenta dentro desse segmento e ela se aceita. Primeiro é a parte da aceitação. Então a maternidade atípica iniciou dentro dessa minha trajetória com o direito de uma forma, foi a própria advocacia que me trouxe, né, que veio de encontro. Então, eu falo muito isso, que nada é por acaso. Eu acredito muito que quando a gente fala de missão, chega um momento que os encontros, né, da vida, e esses clientes vieram para realmente me chamar a atenção dentro da minha casa. Então, assim, o meu filho, o Benjamin, hoje ele tem 4 anos, e o Benjamin foi uma criança escolhida, né? Eu escolhi ser mãe. Então a maternidade, para mim, foi algo assim muito sublime, porque quando eu e o Rafael decidimos que na história do nosso relacionamento, era um momento de que a gente, né, tivesse ali a percepção, a concepção de um filho, foi justamente muito planejado. Então, assim, quando eu falo, né, em relação a essa questão, assim, do Benjamin e tudo mais, vem de um preparo de conciliar a maternidade, que até não era típica. Com o trabalho. Né, era uma maternidade, mas sim com a área profissional.
Então, para mim, inicialmente, foi muito complexo essa... Que teve a pandemia no meio também, né? Exatamente. Então, por incrível, eu falo que é tudo muito incrível, assim, na minha vida, as minhas sacadas, né? Porque em 2018, quando eu engravidei do Benjamin, eu tinha uma estrutura bem grande em Niterói, né? No centro de Niterói. E eu simplesmente decidi migrar para o online. Minha estrutura toda, eu falei, não, eu vou... Home office. Né? Então, assim, estava no início dessa pegada, né? De começar trabalho, assim, mais, assim, híbrido. E eu falei assim, não, eu quero viver essa maternidade de perto, mas eu também não quero deixar de trabalhar. E o escritório, a estrutura toda física, a roda girando, de uma forma de que me obrigava a estar presente ali. Falei, eu não quero isso pra mim. E ali eu tomei essa decisão, faltando 15 dias pro Benjamin nascer, eu fechei a minha estrutura física e todos os meus colaboradores entenderam perfeitamente. E a gente iniciou esse novo ciclo de forma online. Né? Hoje a gente tem uma forma híbrida, que é um formato, eu tenho um escritório físico para atendimento, mas faço muito online, que aí nos permite advogar, o Brasil é pouco, então a gente pode advogar de forma internacional, eu tenho contato com vários advogados em outros países, então a modernidade, o digital faz com que possamos ter essa perspectiva também profissional. Então, diante desse cenário, eu previ que há 2 anos, com antecedência, né, veio a pandemia, eu já estava nesse formato, então nada mudou. Nada mudou para mim, a parte profissional. Porém, o pediatra do meu filho alegava, né, que o primeiro time, né, que foi o atraso na linguagem, que me fez a percepção desses relatos familiares, que poderia ser um filho de pandemia, né? Então, no ápice da fala, a gente muita confusão, né? Porque a criança, escola fechada, quando ela tem a primeira oportunidade de se socializar com outras crianças, com os alunos, até para a questão da fala, esse desenvolvimento é muito importante para a criança, né? Então, esse período em que ele ficou em casa, né, praticamente comigo, com o Rafael e só a minha estrutura ali familiar, foi justamente um período que ele estaria desenvolvendo essa parte da fala, porque ele já estava na creche, né, na escola. E então era assim, vamos esperar, porque tem um ditado, né, que menino demora mais falar, né, do que menina. Então ele é filho de pandemia e mãe sente. Sabe de tudo. Mãe é uma coisa assim, tem algo, né? Então esse algo, inicialmente eu fui muito sozinha, né? Meu marido no primeiro momento ele não conseguia enxergar, e nem a minha mãe, e eu fui atrás, marquei um neuro e fui atrás desse diagnóstico. Entendeu o que estava acontecendo, né? E exatamente, entendeu o que estava acontecendo. E quando foi em novembro de 2021, tem um pouco mais de um ano, então é muito recente ainda, veio realmente o laudo fechando o diagnóstico dentro do espectro autista. E a partir dali foi uma virada de chave, foi um marco na nossa história, porque a minha maternidade lá atrás, quando eu fechei o diagnóstico em prol dessa maternidade, agora eu me coloquei totalmente ativista, né? Então, 2022 para mim, essa pauta do rol taxativo foi quando eu realmente, publicamente, através das mídias sociais, eu falei assim, não, meu filho é autista. Foi quando eu realmente assumi. Né? Então eu uso muito a terminologia de sair do meu luto para ir para a luta, porque esse período de pandemia para mim foi um luto por conta, né? Eu perdi meu pai por conta da Covid, né? Então eu saí desse luto, iniciei esse diagnóstico, na busca de um diagnóstico, né, do Benjamin, e quando se fechou, realmente eu falei assim, cara, agora é a hora. E eu vou encarar isso de frente. E o meu nome, né, Renata, vem, o significado é de renascimento. Então eu renasci como uma mãe atípica e ressignifiquei essas questões, vendo sempre o lado positivo, né? Então eu falei assim, bom, eu não vou ser só uma mãe ou só uma advogada, eu vou ser uma ativista da causa, eu vou me colocar aqui à disposição para levantar bandeiras de inclusão e realmente ver uma sociedade mais inclusiva. E assim
Eu me encontro hoje nesses vários papéis. Então, Renata, olha só, para quem está em casa, nós vamos continuar daqui a pouco. Nós vamos dar um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, aí sim, falando do Benjamin e também da criação do Instituto Oceano Azul. Não saia daí que daqui a pouco a gente volta. Você é escritor, você é escritora, não conseguiu publicar a sua história ainda? Transforme essa história num e-book. Nós da Logos fazemos isso para você, prático, rápido e alcança milhões de pessoas. Venha para a Logos, a primeira editora totalmente digital de Niterói. Estamos de volta com o CA News Entrevista. E para quem entrou agora, está vendo o programa nesse momento, eu estou aqui com a doutora Renata Esteves, advogada, mãe atípica e fundadora do Instituto Oceano Azul. Renata, nasceu o Benjamin, você contou no bloco anterior que você começou a identificar, por causa dos relatos das famílias que você atendia na advocacia, a identificar essa questão do espectro autista, não é? É assim que se fala, não é? Sim, transtorno do espectro autista. Conta pra gente um pouquinho dessa história, depois do processo que você começou a ver e buscou a identificação, porque muitas mães não sabem nem como iniciar. Eu acho que é importante essa fala de como você descobriu e o passo a passo que fez com que você chegasse ao fechamento do diagnóstico, é importante para todo mundo que às vezes está em casa e não sabe o porquê de certos comportamentos. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Pois diante dessa, do bloco anterior, o resumo de como eu cheguei até o diagnóstico, foi justamente uma percepção de um atraso significativo da linguagem. O Benjamin, ele balbuciava muito, tinha a parte vocal, porém sem comunicação. Então, quando ele queria, água, ele me levava até a geladeira ou até o filtro pela mão. Ele pegava e me levava, mas ele não apontava, ele não falava água, 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 não falava nada que demonstrasse que era água. Eu chamava também muito, assim, Benjamin, Benjamin, era muito difícil esse contato visual. E também ele iniciou com os brinquedos um enfileiramento. Ele tem um hiperfoco em carros, ele ama carros desde muito pequeno. E ele começou a enfileirar, ele colocava como se fosse assim um trânsito, né? E isso me chamou muita atenção e ele ia fazer 2 anos. Eu me recordo muito bem, porque eu sou muito presa a datas. Eu estava experimentando a roupinha dele para ele usar nos 2 anos dele. E eu tirei essa foto porque aquilo me chamou a atenção, me marcou. Eu falei assim, o Benjamin está fazendo um trânsito. Isso não tem alguma coisa diferenciado nesse segmento. E também existe, hoje eu sei a nomenclatura, que é a estereotipia, o nome que se fala, de um comportamento quando ele estava muito feliz, muito assim, excitado, O Benjamin, ele tem a estereotipia do flapping, que é o balançar as mãos. Ele fica feliz, então ele balança as mãos, que é uma forma de auto se regular, que eu não tinha esse entendimento. E hoje uma pessoa que tem ansiedade, quer se autorregular, muitas vezes fica com a caneta, balançando a perna, abiscando. Então, assim, inconsciente nós temos várias formas de nos se autorregular e tá tudo bem, E então, diante dessas percepções e o fechamento de diagnóstico, nós fomos para a luta, como de muitas famílias, que era a busca do tratamento. Nesse fechamento, quais os profissionais, assim, os principais profissionais que a mãe ou o pai atípico ou que esteja identificando deve buscar? Tipo assim, o primeiro, para abrir o caminho para você... tendo dúvida, é muito difícil, se for um pediatra que não tem esse olhar para a inclusão, especializado nessa parte do neurodiversa, muitas vezes ele não vai te encaminhar para um neuropediatra.
Então, comigo foi assim, eu fui primeiro no meu pediatra e ele não fez esse encaminhamento, falou para eu esperar. E eu não me conformei com essa fala. Então, eu fui e busquei, junto com esses meus clientes, que já tinham ali, né, o seu diagnóstico, uma indicação de um neuropediatra. Foi assim que eu iniciei. E tem a especialidade para identificar, sabe? Autismo, exatamente. Para identificar, enfim, o diagnosticar o que estava acontecendo. Então, eu fui em busca de um neuropediatra. Então, os dois profissionais que podem laudar é um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Então, são esses dois médicos, né, especialistas dentro do segmento que podem fechar o diagnóstico. Porque o diagnóstico ele é clínico, ele não é um exame de sangue. Né? Então, assim, muitas das vezes, dependendo do nível de suporte do transtorno, dentro do transtorno do espectro autista, não se identifica na primeira consulta. Então, inicia-se o tratamento. E se fechar o diagnóstico na frente... Que são vários sinais, né? Vários sinais de comportamento. Então, é uma tríade, principalmente, né, que se identifica dentro dessa conclusão clínica, que é a parte da comunicação, que é a fala. A questão do flap que você falou, né? O flapping vem muito da parte comportamental. Então, são repetições de comportamentos, né? A parte das estereotipias. Então, é um comportamento, muitas das vezes, muito rígido. Então, se foge de uma pirraça comum de uma criança, quando a criança chora muito porque quer alguma coisa. Então, se você consegue identificar quando é pirraça, uma birra, né? Ou realmente é uma crise do autismo. Então, fica assim muito uma linha tênue do que é realmente um comportamento de uma criança, né, típica, que a gente fala, né? Ou realmente está direcionado um pouco ali para a causa do autismo. E também essa parte do sensorial. Então, muitas crianças também têm os estímulos sensoriais, né, dos sentidos. Barulho incomoda. Exatamente, o barulho incomoda, hoje a iluminação, o espaço com muitas pessoas. Então, isso tudo vai de acordo com o relato familiar, né, a família vai relatando ali para o profissional e inicia-se a parte terapêutica, né? Então, hoje o tratamento dentro do transtorno do espectro autista é um modelo científico que é o mais conceituado, é o mais usual, que é o ABA, que é a análise do comportamento aplicada, que hoje é, assim, eu digo que é o que temos, né, de mais moderno para desenvolver, para trazer o desenvolvimento do diagnóstico, né, dentro do espectro. Então, quando é espectro, então, assim, a criança pode estar diagnosticada... Tem vários níveis, né? Dos níveis, pode estar diagnosticada com moderado e, de acordo com o tratamento, ela vai para um leve, né, que é nível de suporte 1, ou também do severo e vai para o moderado. Então, o espectro, ele anda, tá? Então, assim, tem dias que é nítido, eu percebo que o Benjamin está dentro, em alguma questão, gatilhos, né, que ele não está dentro ele precisa de um suporte maior, então assim, eu vejo que ele tem questões ali muito do moderado, e tem dias que nem dá para perceber, né, falam assim, essa criança aí nem é autista, né, quantas, ele não tem cara de autista, existe muito isso também, porque realmente o autismo, ele não tem um estereotipo, né, uma parte física, né, não é visto visualmente. Como a síndrome de Down, exatamente. No caso. Então, como muitos, né, dentro do ativismo falam, o autismo não tem cara, realmente não tem. E diante disso é a nossa luta, porque muitas das vezes eu tenho que estar com o meu broche e as pessoas também não entendem que é um símbolo do broche. Então eu tenho que usar meu cordão escrito mãe de autista, né? Daqui a pouco é uma placa, assim, porque é muito difícil a conscientização real da sociedade, né? A falta ainda de informação maçante do que é, de como que funciona. Isso ainda a gente está encaminhando em passos muito... E você falou a sua vida do luto à luta. Aí eu entro especificamente, depois dessa história toda, da criação do Instituto Oceano Azul. Eu acho que você contando a fase que você passou, como você identificou, a questão de você estar atendendo pessoas com um problema e daí, essa questão da luta, do ativismo pela causa te fez montar um instituto. Sim. O que é esse instituto e
o que esse instituto representa na nossa sociedade, assim como ponto de referência, né? Vamos colocar assim. Qual é a ideia inicial sua na questão do instituto? Então, depois do diagnóstico, eu me senti muito perdida em como iniciar, com quem falar, como dividir experiências. E aqui no nosso município de Niterói... As pessoas têm vergonha também, né? As exatamente. E tal, têm vergonha de expor isso. Exatamente. Então, de uma família que não tinha nenhum caso anterior de pessoa com deficiência e nem dentro do transtorno do espectro autista, eu não me vi assim, por onde começo? Onde eu vou, né? Para onde que eu vou? Com quem eu falo? Então, eu senti muita falta do município de ter um centro de referência, de apoio, de acolhimento, de direcionamento, de informação da parte da busca do direito. E então, diante disso, eu comecei a mergulhar nesse universo e buscar esses caminhos que até então na minha localidade, né, do domiciliar, não existia. Então, diante disso, quando eu entrei com a liminar, né, o Benjamin está sobre liminar, o diagnóstico, dentro do diagnóstico, se tem uma carga horária dentro dessa análise do ABA, né, desse modelo científico de 40 horas, que subdivide em terapias multidisciplinar, que são as terapias básicas, né, que é a psicologia, a fono, a terapeuta ocupacional, musicoterapia, psicomotricidade. Então, são terapias... Várias especialidades. São várias especialidades que, em conjunto com o método ABA, se formam em torno de 20 a 40 horas por semana. É quase uma carga horária de um CLT. Exatamente. E hoje o meu filho realmente está nesse modelo graças a Deus, através da liminar, que nós conseguimos que esse direito fosse reconhecido. E ele faz esse tratamento em um ano, exatamente há um ano, Benjamin mal falava papá e mamãe. E hoje ele fala praticamente E hoje tudo. ele forma frase, ele é um tagarela, ele fala, o social dele é muito positivo. Então eu vejo que é possível. Tá? Mas eu me coloquei, Carlos, num percentual da sociedade mínima que tem condições de pagar um plano de saúde, que tem entendimento dos seus direitos e buscou isso. Mas a maioria não tem. Exatamente. E foi aí que nasceu o Instituto Oceano Azul. Que é para esse primeiro atendimento das famílias. Nós somos hoje, ele existe, ele já tem uma estrutura física, ele é localizado, a nossa sede é na subida da Estrada da Cachoeira, né, após ali o bairro de São Francisco, é um prédio azul. E nós somos o primeiro centro de referência em apoio ao autista, sem limitação, eu gosto de frisar isso, que é sem limitação da idade, que a gente não o nosso foco não vai ser voltado à criança, mas sim ao autista e seus familiares. Então o familiar, ele tem que ser incluído nisso tudo. Porque né? ele lida o dia a dia, né? Exatamente, exatamente. E falta muito locais, né, que tem essa parte inclusiva para que nós sejamos inseridos, programas para que nós possamos estar... E a troca de experiência também das famílias, né? Sim, exato. Então, diante disso, veio latente esse desejo de buscar, né, como missão de vida. Então, assim, foram, como eu falei, foram assim, como se fossem rios se encontrando para que eu pudesse, né, trilhar agora como missão, como legado. O Instituto, eu estou como presidente atual, eu sou a fundadora, idealizadora, juntamente com o Rafael, meu esposo, mas é um legado que nós queremos deixar para a sociedade, porque nós vimos, né, o Oceano Azul veio, né, realmente de inspiração de um livro dentro do empreendedorismo, que vem falando sobre pessoas que se levantam como desbravadores de algo ainda não levantado. Entendi. Então, o nosso lema é esse, é navegar num oceano ainda não explorado para o autismo. E o nosso objetivo é criar esse plano piloto, né, de que eu uso muito essa frase, que já deu certo, para que nós possamos expandir. Que esse projeto, ele nasceu no município de Niterói.
mas que ele possa ser concreto em outros municípios. Possam replicar e em replicar outros estados. Então, esse é o nosso maior sonho. Mas, então, é real. Tá lá, ele existe, tem estrutura. Nós já temos 60 famílias pré-cadastradas. E você querendo conhecer mais, nos procure nas redes sociais. Qual o endereço da rede social? Para quem quiser @Instituto com O só, Oceano Azul, que lá vai ter o nosso Pix e o nosso instituto é sem fins lucrativos, então a gente recebe tudo através de doação. A gente precisa muito de apoio, acolhimento e direcionamento para que a gente possa existir de fato a essa estrutura acontecer no nosso município. Renatinha, nosso tempo infelizmente está acabando, mas você de casa que está assistindo a gente, entre em contato com o Instituto Oceano Azul. Ajude, é um trabalho muito importante, porque não existe ainda uma política pública definida onde você tenha profissionais capacitados para identificar essas sutis posicionamentos comportamentais da criança que levem a mãe ou a família a levar o diagnóstico, e também ter um profissional dentro da rede preparado profissionalmente exatamente para atender. Falo-se tanto em inclusão, a inclusão é isso, é tudo. Então, entre tá aqui embaixo aqui, ó, o endereço da rede social, o telefone lá do Instituto. Se você de qualquer lugar aqui do estado do Rio de Janeiro quiser doar, vá lá visitar, né? Vá lá visitar, existe o Instituto. E muito obrigado, Renata, por estar aqui. E vamos fazer uma outra entrevista depois, mas lá no Instituto. Sim. Vai ser a primeira entrevista que vamos fazer fora daqui. Opa. Vai ser lá no Instituto, mostrando o dia a dia do Instituto, como funciona, para a gente engajar as pessoas. Eu acho que esse tipo de iniciativa é muito importante quando nós não temos do poder público uma visão tão peculiar assim e inclusiva que fica só um discurso. Então, Renata, muito obrigado, e manda um recadinho aí para quem está nos assistindo. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de fala desse trabalho que se iniciou com esse propósito de realmente trazer a inclusão de uma forma efetiva e abraçar essas famílias, a causa autista em todos esses segmentos, independente de idade. Então, nós temos recebido muitos adultos que precisam desse lugar, se sentir pertencente, né, na nossa sociedade. Então, muito obrigada, Carlos Emir, pelo convite, e vamos para o próximo, porque é muito conteúdo para passar e principalmente trazer essa conscientização, né, da inclusão que é tão necessária para a nossa sociedade. Então, muito obrigada. Para você de casa, se quiser ver essa entrevista de novo, acesse o nosso YouTube, CA News. O programa vai estar lá. Muito obrigado a todos e continuam aí com a programação da Rede TV+, TV Arte HD.